Chucky. Não, pera. Hi, I'm Andy Barclay. Andy Barclay é a criança que infelizmente caiu nas mãos do Chucky e foi escolhida para fazer o ritual de troca de almas. Em 1988, foi lançado o primeiro filme do Chucky, O Brinquedo Assassino. Quem ficou famoso foi o Chucky, o boneco, e Andy Barclay ficou mais como aquela criança perturbada que ficou o tempo todo fugindo de um boneco. Então, eu decidi fazer uma série contando a história completa de Andy Barclay, desde a sua infância até a sua vida adulta, passando por todos os filmes. Ou quase todos. No filme, o assassino em série Charles Lee Ray está fugindo da polícia e, para salvar a sua vida, ele faz um ritual para passar a sua alma para um boneco good guy e conseguiu sobreviver, mas o seu corpo físico não. No dia 9 de novembro de 1988, Charles Lee Ray foi considerado morto pela polícia e o caso encerrado. O seu corpo físico estava morto, mas a sua alma ainda não. Agora, a sua alma dominava um boneco. No mesmo dia, Andy Barclay, uma criança gentil, dócil e quieta, estava fazendo 6 anos de idade. E tudo o que ele mais queria na vida era um boneco good guy. Infelizmente, sua mãe não tinha o dinheiro suficiente para comprar o boneco, mas depois de ver o filho chateado, ela deu seu jeitinho e conseguiu, finalmente, um boneco good guy para Andy. Quando foi presentear o menino, já era tarde demais. Mas quem é Andy Barclay? Quais traumas ele teve na infância? Como foi a sua adolescência? E o que ele passou na infância gerou algum tipo de transtorno psicológico nele quando adulto? Eu vou te contar toda a ficha pessoal do personagem Andy Barclay aqui no canal Muita Brisa. Então fica ligado. Eu sou Anita Borges e você está assistindo a história de Andy Barclay aqui no Arquivos do Cinema. Barclay talvez não entra muito no padrão quando a gente fala de personagem de filme slash. Aqueles filmes que tem um assassino que fica perseguindo uma pessoa principal ou várias pessoas num grupo de amigos. Isso porque ele conseguiu se manter vivo até o fim. Inclusive, quem fez o papel de Andy Barclay no filme O Culto de Chucky em 2017 foi o mesmo ator que fez os filmes Brinquedo Assassino e Brinquedo Assassino 2. Alex Vincent. Existe um outro filme chamado Brinquedo Assassino 3, só que ele foi gravado em 1991. Então, o Alex Vincent, ele não tinha crescido o suficiente para ser um adolescente em 91 e eles tiveram que pegar outro ator. Eles escalaram o ator Justin Whalin para fazer as gravações. Tá, mas e o remake de Brinquedo Assassino de 2019? Bom, ele é um remake, então nós não temos o personagem Andy Barclay. Então, não tem por que a gente analisar esse filme para contar a história do Andy Barclay, tá? Porque ele não tá nesse filme, é uma outra criança, papapá, é um remake mais tecnológico. Então a gente vai passar pelos outros filmes e também vou comentar algumas situações que provavelmente aconteceram fora dos filmes, porque geraram consequências que aparecem nos filmes que não tem como não ter acontecido isso. Deu pra entender? Não sei se ficou muito confuso, mas vamos lá. Andy Barclay nasceu no dia 9 de novembro de 1982. Analisando aqui, no filme Brinquedo Assassino 1, ele estava fazendo 6 anos, na exata mesma data da morte de Charles Lee Ray. Ou seja, Andy tinha 6 anos em 1988. Fazendo as contas, ele nasceu no dia 9 de novembro de 1982. Bom, analisando a infância de Andy, ou pelo que mostra no filme, quando ele era criança, ele adorava que a sua mãe cantasse ou lesse alguma coisa para ele antes de dormir. Era um momento mágico pra ele, já que a mãe dele não tinha muito tempo pra ficar com ele porque ela era uma mãe solo e vivia trabalhando pra conseguir dinheiro pra sustentar os dois. E o pai de Andy? A gente já sabe que ele não tá presente, que ele não tem o pai, mas a gente não sabe o que aconteceu. No filme, se você der um zoom ali na sala, tem uma cômoda. E em cima da cômoda tem uma foto de um cara, provavelmente é o pai de Andy, só que ninguém nunca comentou nada. Já no roteiro original tem essa informação. No roteiro original, em uma parte, ele aponta que o pai de Andy sofreu um acidente de carro, mas que ele e a mãe dele ainda amavam o pai incondicionalmente. Só que, como essa informação
informação não está no filme, fica aí pra quem quiser abraçar essa ideia ou não, pra quem quiser abraçar essa história ou não. Em muitas cenas do filme a gente vê Karen Barclay, a mãe de Andy, muito cansada e com uma feição mais triste e preocupada. Como a gente vê que ela é uma mãe solo e trabalha muito pra conseguir sustentar o filho, dá pra imaginar que ela fica triste e agoniada por não conseguir passar muito tempo com o filho, precisar trabalhar e precisar contratar uma babá pra ficar com ele. Logo no dia do seu aniversário, Andy já estava totalmente ansioso e acordou mais cedo do que a mãe. Preparou aquele café da manhã do jeito que ele gosta, coisa mais bonitinha, desastrada e meio que, sei lá, nojenta ao mesmo tempo. E foi acordar a mãe, falando: mãe, posso abrir os presentes? Posso abrir os presentes? Porque ele tava jurando que ele ia ganhar um boneco Good Guy. Só que, infelizmente, a sua mãe não tinha dinheiro suficiente para comprar o boneco, então comprou as ferramentas de brinquedo do boneco. Andy ficou frustrado e arrasado porque ele não tinha ganhado o boneco, sim as ferramentas. Ele falou: mas eu não quero as ferramentas, eu quero o boneco. Só que assim, cuidado com o que você deseja, né, Andy, meu amor? E o que aconteceu depois fez Andy crescer, amadurecer e criar traumas que talvez poderiam ter sido evitados. Sua mãe ficou super arrasada que não conseguiu dar o presente que o filho queria e no final do dia ela conseguiu encontrar um boneco Good Guy. Andy recebeu o presente e ele nunca ficou tão feliz na vida. E talvez esse seria um dos últimos dias felizes na vida de Andy. A noite chegou e sua mãe teve que sair para trabalhar de novo para fazer horas extras e deixou Andy aos cuidados de Maggie, a sua amiga e também babá de Andy nas horas que ele precisa. Andy estava na sala com o Chuck quando Maggie pediu para ele já ir se preparando para dormir. E aí nessa cena a gente vê que o Chuck cochicha alguma coisa no ouvido do Andy. Na verdade o Chuck quer ficar acordado até as 9 horas da noite para assistir o noticiário. E aí tá, talvez uma criança assim não tão iludida acharia meio estranho o boneco saber o que é noite, o que é dia e o que estaria passando na televisão. Ou talvez não, porque existem amigos imaginários aí. Só que é um filme, né? Então, se não tivesse tudo isso, não teria o filme. Então vamos seguir. A primeira comida de rabo que Andy levou por causa do Chuck foi quando ele estava escovando os dentes. Do nada, Maggie soltou um grito, falando: pelo amor de Deus, eu já falei pra você ir dormir, porque ela encontrou o Chuck sentado na poltrona da sala assistindo as notícias. Então ela super achou que foi o Andy. Deu uma bronca no Andy, mandou ele ir dormir. O Andy tentou falar que não foi ele. E aí essa foi a primeira vez que alguém foi irônico com ele, falando assim: ah, então tá bom, foi o boneco, né? Só que Andy sabia que isso era verdade. E ninguém queria acreditar. Maggie colocou Andy para dormir e o que parecia ser uma noite tranquila virou o seu pior pesadelo para sempre. Andy foi acordado por Mike Norris, o detetive de homicídio do Departamento de Polícia de Chicago. Mike contou que Maggie sofreu um acidente e começou a fazer um monte de pergunta pro menino. Nicky, a sua mãe chegou desesperada para ver se o filho estava bem e Andy se sentiu aliviado e seguro da sua mãe estar ali. Tentando proteger o filho, Karen pediu para Andy ir para o quarto enquanto conversava com os policiais. No quarto, ele começou a observar o Chuck e viu que a sola do sapato do Chuck tinha o mesmo formato de uma pegada que estava lá na cozinha. Então o menino já sacou tudo, ele percebeu que o Chuck tinha feito aquilo com Maggie. E lembrando aqui que eu não tô passando por todos os detalhes do filme, porque a gente só tá focando na história de Andy Barclay. Ou seja, a gente só tá focando na visão que ele teve da situação. Andy ficou chocadíssimo com a informação e foi correndo contar para os policiais e para a mãe o que ele tinha descoberto. Mas é óbvio que ninguém levou ele a sério. Esse momento foi o começo da manipulação psicológica do Chuck no Andy. Ou melhor, de Charles Lee Ray em Andy. Porque o Chuck só falava com a voz do Charles Lee Ray só quando o Andy estava sozinho. E quando os outros adultos chegavam, ele fazia aquela voz: Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Aí você fica assim, ó, tá. E isso deixava o menino louco. Porque ele não tinha como provar, porque o Chuck não falava com a voz do Charles Lee Ray, do Chuck normal, na frente dos outros. E aí as coisas só foram piorando, porque a sua mãe começou a acreditar que ele era da pá virada e que ele tava inventando histórias, que ele tava mentindo sobre tudo. Só que o Chuck, ele começou a se aproveitar dessa situação toda. O Chuck sabia que o Andy não tinha um pai, ou que pelo menos o pai não estava presente. Então, o boneco começou a manipular o menino, dizendo que ele tinha sido enviado pelo pai dele que está no céu. O Andy super se
se emocionou porque o pai foi tocado ali no meio. Ele achou que o pai tinha mandado o boneco pra ele brincar. Isso tudo também, além de uma criança ser muito mais fácil de manipular, o Andy passou muito tempo da sua infância sozinho ou com uma babá. Então, o Chuck, ele meio que percebeu que se ele se tornar algum tipo de figura paterna para o menino, ficaria mais fácil de manipular. E o que o Chuck queria fazer? Fazer o ritual de troca de almas para ele conseguir voltar a ter um corpo humano e a alma do Andy ficaria presa dentro do boneco. Só que o lado bom, eu acho que isso é um lado bom. O Chuck tinha um tempo determinado para ele conseguir fazer isso. Se ele perdesse esse tempo, a sua alma iria ficar presa para sempre no boneco. E aí o nosso querido Andy Barclay começa a acreditar no Chuck e cria uma confiança no boneco. Ele começa a criar mais afeto pelo boneco. E o que acontece? Como o Andy criou esse afeto, ele sentiu pena e dó e não quis mais denunciar o boneco e falou que ele estava falando mentira mesmo e que ele iria parar de contar essas histórias. E aí a mãe ficou feliz, falou: ai, obrigada, filhinho, que bom que só foi um susto. Todo mundo se abraçou e todo mundo tava ali. Todo mundo é a mãe, o Andy e o Chuck. No dia seguinte, dia 10 de novembro de 1988, Andy Barclay leva o Chuck pra escola. Só que quando ele chega na escola, o Chuck fala pra ele: meu, mata a aula, pega o trem e vai lá pra rua 23. E foi o que o menino fez. O menino não ia saber como andar na cidade, até porque ele acho que nunca tinha feito isso, e andando em trem, andando em lugares perigosos assim, mas o Chuck tava lá guiando ele. Assim que eles chegam na rua 23, Andy percebe que só tem uma casa que parece que está totalmente abandonada. Ela tá, caindo aos pedaços, com madeira na janela. Então ele fala: o que a gente vai fazer aqui? Aí ele botou o Chuck numa cadeira e foi tirar uma aguinha do joelho. Quando ele volta, o Chuck não tá mais lá. E aí ele fica: ué, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí do nada ele ouve um barulho muito estranho. É um barulho de tiro, mas que até então ele nunca tinha visto ou ouvido um barulho de tiro. Então ele correu em direção à casa, porque ele ouviu esse barulho de dentro da casa. Correu em direção à casa. Quando ele tava quase chegando, do nada a casa explodiu. Andy passou bem e mais uma vez ele se viu sozinho com o Chuck e a polícia. Quem morava nessa casa era o antigo cúmplice de Charles Lee Ray, um cara chamado Ed Caputo. E aí eu acho que rolou alguma tretinha aí, alguma raiva, né? Algum rancor no Chuck que ele decidiu... No Chuck não, no Charles Lee Ray, que ele decidiu meio que sumir com o cara do mapa. Os policiais levam Andy e o boneco para a delegacia. E mais uma vez a sua mãe chega desesperada e o menino se sente seguro de novo vendo a mãe. Andy explica tudo o que ele viu, mas ninguém acredita que o Chuck está vivo e que ele é um boneco, que ele matou uma pessoa. E aí a mãe virou pro Andy e falou assim: filho, para de contar essas coisas, porque ninguém acredita quando você fala que foi o Chuck que fez. Porque ele é só um boneco, ele não é vivo. Ou seja, mais uma vez, mais pessoas não acreditando no menino e ele cada vez se sentindo mais injustiçado, talvez humilhado, extrema raiva e incompreendido. Dele tá: ué, por que vocês sempre me falam que falar a verdade é o correto, só que quando eu falo a verdade vocês falam que é mentira? Rolou um tilt aí na cabeça dele. Só que assim, o problema tava tanto e num nível tão forte que Karen falou pra Andy: olha, se você não começar a falar a verdade, eles vão tirar você de mim. Ou seja, iam tirar a guarda de Andy da mãe dele. Só que a gente sabe que não tem como o Andy ser um psicopata mirim de 6 anos que mata pessoas e bota a culpa em um boneco. Depois dessa informação, o Andy entra em desespero e fica muito bravo com o boneco e começa a socar o boneco. Do tipo: cara, por que você tá fazendo isso comigo? Só que isso só piorou a situação do Andy, porque os policiais estavam vendo a agressividade dele. Estavam vendo o menino agressivo ali socando o boneco. Só que ele só tava descontando uma raiva que tipo: cara, eu só tô falando a verdade até agora, ninguém acredita em mim e você tá me fazendo de trouxa. O Andy implora pro Chuck falar com a voz normal dele, mas é óbvio que ele não fala nada. Bom, antes desse momento de raiva do Andy, a polícia chamou um psiquiatra, o Dr. Ardmore, para assistir tudo aquilo e para fazer uma análise. Ele pediu pra polícia e pra mãe para passar uns dias com o Andy numa instituição psiquiátrica para conseguir fazer uma avaliação do perfil psiquiátrico dele. Só que como ele era uma criança, isso não rolou. Porém, depois desse surto do Andy, dele ter batido no boneco, ele foi liberado para internar o Andy. No dia 11 de novembro de 1988, um dia depois, Andy Barclay foi levado para uma instituição psiquiátrica.
e ele ficou preso em um quarto lá. Ou seja, o menino com 6 anos, que há 2 dias atrás era o seu aniversário, ele tava feliz que ele tinha ganhado o boneco, a vida dele mudou completamente e ele se via sozinho, preso dentro de um quarto numa instituição psiquiátrica com esse doutor Ardmore aí, que, o cara dá, por si só, esse cara dá medo. Até agora, o Andy já conseguiu ganhar alguns traumas, né? Ele foi basicamente separado da mãe aí umas 3 vezes, agora definitivamente, por enquanto. Ele viu o boneco falando com ele, viu o boneco matando pessoa e tá se ferrando por causa do boneco. Então, gente, as coisas estão começando a ser construídas aí na vida do Andy, que isso pode afetar o futuro dele. Andy estava lá, triste por estar preso naquele quarto na instituição psiquiátrica. Ele estava olhando pra janela. Aí ele vê o Chuck subindo as escadas. E esse fato é engraçado porque no filme eles não tinham como fazer um boneco subir as escadas. Então eles pegaram um ator e fantasiaram ele de Chuck e fizeram ele subir as escadas. Só que tá meio estranho porque o boneco tá gigante, parece tipo gigante, tá muito engraçado. Enfim, ele já percebeu que o Chuck tava indo pra lá atrás dele e entrou em mais desespero ainda. Ele vai pra porta do quarto e começa a chamar pelo doutor desesperadamente, do tipo, pelo amor de Deus, me ajuda que o Chuck tá vindo pra cá porque eu vi. É óbvio que o cara não acredita e vai embora e deixa Andy sozinho. Aí essa cena doeu, tadinho, porque deu pra ver o desespero dele, que ele ficou muito desesperado, que ele se percebeu realmente que ele tava sozinho. Então, pra ele, naquele momento, a vida dele ia acabar, porque o Chuck ia chegar, ia fazer o ritual de troca de alma, ou ia matar ele, e ele ia acabou, entendeu? Acabou. Por isso que ele começou a entrar em desespero, tadinho. Ele até ajoelhou, sentou no chão, e entrou em desespero, tadinho. Sozinho, Andy precisa de um bom plano pra ele conseguir se salvar do brinquedo assassino. Então, ele coloca travesseiros na cama pra fingir que era ele dormindo, e se escondeu embaixo da mesa, perto da porta de entrada, esperando pelo Chuck. Aqui já dá super pra ver que o Andy amadureceu e ele tá sendo forçado a usar os seus instintos de sobrevivência pra conseguir criar planos pra conseguir se safar. E esse amadurecimento tá sendo muito mais rápido do que uma criança normal. Só que tudo isso, mais tarde, gerou um transtorno de estresse pós-traumático, que no caso é um tipo de transtorno de ansiedade. Chuck entrou no quarto e logo olhou pra cama. Ele achou que o Andy tava lá. Só que o menino driblou o boneco e conseguiu escapar, fugir, sair do quarto. A primeira sala que ele conseguiu entrar pra tentar se salvar foi a sala de cirurgia. Talvez a pior sala que ele podia ter entrado ali. Mas ele já tava esperto, ele já tava ligeiro, ligado ali e pegou um bisturi pra ajudar a se proteger, como uma arma ali, né? Só que nessa hora que ele tava ali pronto pra receber o Chuck, chega o psiquiatra, o Dr. Ardmore, pegando o menino no ato, falando: o que você tá fazendo aqui com esse negócio na mão, mano? Quem você pensa que você é? Aí ele ficou pé da vida, começou a pegar o menino assim, desesperado, parecia que ele ia sedar o menino de algum jeito. E o Chuck apareceu para salvar a vida de Andy Barclay. Ele derrubou o doutor e depois colocou aquele aparelho lá que dá choque na cabeça, lá no médico, e matou o médico. Essa é a primeira vez em que Andy Barclay vê de verdade, com os próprios olhos, ao vivo e a cores, na frente dele, Chuck matando alguém. Pega essa informação e já vai imaginando como é que isso vai afetar a vida do Andy mais pra frente. De algum jeito, Andy conseguiu sair da instituição e foi correndo pra casa. Talvez nesse momento ele tenha lembrado do conselho que ele recebeu da mãe, uma vez que ela falou: sempre que você estiver com algum problema, vá pra casa. E foi o que ele fez. Ele conseguiu sair da instituição e correndo e chegar em casa lá no apartamento dele. E é óbvio que o nosso querido Andy já estava mais ligeiro e maduro, e quando chegou no apartamento já se preparou do tipo, talvez ele possa vir atrás de mim, então eu tenho que me preparar. E foi aí que ele pegou o taco de beisebol. Nicky, o Andy começa a ouvir uns passinhos do boneco. E aí ele ficou todo pronto pra receber, pra dar uma paulada na cabeça do Chuck. Só que o boneco pegou o Andy antes. Ele pulou em cima do Andy, começaram a lutar, começaram a correr. No final, Chuck conseguiu dar uma paulada com um taco de beisebol na cabeça do Andy e ele desmaiou. Quando o Andy acorda, ele vê a sua mãe e o detetive Mike. E aí ele se sente seguro de novo por ver a mãe. Mais uma vez a sua mãe estava ali salvando ele de uma situação horrível. Eles percebem que o Chuck ainda está vivo e começa uma luta de tentar matar o Chuck. No final, Karen consegue prender o boneco na lareira e pede pro Andy pegar um fósforo e acender a lareira. E aí o Andy tem que ir lá e,
taca-lhe fogo no rolê. E essa é uma cena muito legal pra você analisar. Por quê? Porque mostra muito do amadurecimento do Andy aqui. Só com 6 anos. Cara, em o quê? 3 dias o menino amadureceu, assim, 7 anos. É sério. Tadinho, né? Porque nesse momento ele acendeu o fósforo, ele ia jogar no Chuck, e aí o Chuck tenta manipular de novo o Andy, falando: não, Andy, por favor, você lembra que nós somos amigos até o fim? Aí o Andy, já todo decidido, virou e falou assim: esse é o seu fim, amigo. E pum! Tacou fogo no boneco. Porém, como o cara é chato. Como o Chuck é chato. Como o Chuck é chato. Porque, gente, ele sobreviveu! E mais uma vez tentou atacar Mike, Karen e Andy. Só que dessa vez, quem pensou mais rápido foi o detetive Mike. Que ele fez o quê? Ele pegou uma arma e atirou bem na barriga do Chuck, fazendo o boneco explodir. E aí a cena foca neles, principalmente no Andy. E dá pra ver que ele nem pisca. Ele tá vendo tudo que tá acontecendo ali com o boneco. Nem pisca, nem olha pro lado. E aí tem dois motivos, talvez, né? E aí pode surgir duas consequências. Na verdade, deve ter um motivo por trás. Por exemplo, ele tem que estar olhando pra ter certeza de que o boneco morreu. Porque senão vai surgir aí uma síndrome de perseguição. Se pai já desencadeou uma síndrome de perseguição. E também o trauma, né? Mais um trauma aí pra conta, pra carteira do Andy Barclay, vendo mais uma pessoa, se bem que assim, era um boneco, só que assim, ele tava totalmente horrível, porque ele já tava meio queimado, e o negócio explodiu, foi muito gore. E a gente já sabe que, de algum jeito, quando o Charles Lee Ray colocou a sua alma dentro do boneco, ele meio que começou a ter sangue também, ele começou a ter as coisas também aqui, então, tipo, ele explodiu, então voou sangue pra tudo quanto é lado, tripa, uma cena bem gore, assim, bem gore. E temos outra questão aí, o nosso cérebro, ele continua desenvolvendo até os 25 anos de idade, mais ou menos. Então, se uma pessoa passar por conflitos domésticos, como maus tratos, abusos e negligências, ela pode desenvolver transtorno de desenvolvimento traumático no futuro, que é o caso de Andy. Mas não vamos nos precipitar. Mas alguns dos sintomas são a hipervigilância e o medo inexplicável, vergonha extrema e sentimento de isolamento e desconexão com os outros. Mais tarde, no filme O Culto de Chuck, de 2017, Andy mostra sinais desse tipo de transtorno e até mesmo em Brinquedo Assassino 2 e Brinquedo Assassino 3 também, ele mostra alguns sinais. Mas bora lá, vamos entender como é que o cérebro de uma criança com esse tipo de transtorno funciona, pra gente entender as atitudes do Andy. Segundo uma palestra do Dr. Arthur Becker Weidman, um médico americano, ele explica que o sistema de resposta ao estresse de crianças com esse tipo de transtorno está sempre ligado. E esse sistema de resposta ao estresse, ele é focado na sobrevivência. Ou seja, crianças com esse tipo de transtorno tendem a sempre ficar em alerta num modo instintivo de sobrevivência. Ele nunca consegue desligar desse modo para relaxar ou para ficar tranquilo. Enfim, no final desses 3-4 dias aí que mudaram a vida de Andy, ele teve que testemunhar no tribunal. Ele e a sua mãe. Depois de tudo que sua mãe passou, agora ela finalmente acreditava no filho e confirmou toda a história para o júri. Só que por algum motivo, o detetive Mike e a polícia não. Mesmo o detetive Mike ter visto Chuck de verdade, ele ficou na dele. E isso deixou Karen e Andy Barclay se passarem por loucos. E o que aconteceu? Andy Barclay foi levado para uma instituição psiquiátrica e depois para adoção. Karen Barclay foi direto para um hospital psiquiátrico ficar presa. A próxima vez que a gente vê Andy Barclay é em Brinquedo Assassino 2, num centro para crianças. Ele sente muita falta da mãe e continua tendo pesadelos com o Chuck. Uma das exigências do juiz lá no tribunal foi que Andy precisasse ter um psiquiatra de apoio. E nesse momento, o Andy estava fazendo sessões de terapia com o psiquiatra, mas ele não falava sobre os pesadelos. Ele ficava sempre repetindo o que aconteceu. Talvez aí ele
começou a ter um medo de contar o que realmente estava acontecendo com ele, porque ele tava com medo de ser taxado de louco de novo, ou de ninguém acreditar nele. Então ele acabou escondendo, começando a esconder coisas que ele precisava falar de algum modo, só que ele não falou porque ele realmente não tinha ajuda, uma ajuda de verdade, uma ajuda eficaz. Em outubro de 1990, Andy Barclay foi colocado para adoção. O casal Phil e Joanne Simpson se interessou pelo menino e decidiu adotá-lo, mas a diretora do centro já abriu a boca e disse que o menino tinha problemas com todo o seu passado e sobre as histórias que ele inventava sobre um boneco Chucky. Mas mesmo assim, o casal estava disposto a adotar Andy. Depois de um tempo sem a mãe, agora ele iria para uma casa nova, num bairro diferente, com uma família nova, com novos costumes. E ali ele devia estar se sentindo muito sozinho, porque estava sem a mãe, sem pessoas com que ele realmente confiasse, devia estar numa solidão. Logo no caminho para casa, o carro do Simpson quase bate num caminhão da Good Guys. Por quê, meu amor? Por quê? Porque precisa ter filme. Então, do filme a gente precisa contar a história do menino Andy. Na hora que ele bateu o olho no caminhão, já gerou aquele gatilho, meio que de desespero, de ansiedade, do tipo, meu Deus do céu, passou aquele filme na cabeça dele ter visto tudo de novo e falou, cara, será que ele tá de volta? Será que ele não morreu? Chegando em casa, ele foi dar o seu rolê e conheceu a sua nova irmã mais velha, também adotada, Kylie. Ela também é adotada, né? Então vemos aí uma ligação entre os dois, uma possível ligação entre os dois. Uma ligação afetiva, tá? Do tipo, você também é adotada, eu também sou, então, nossa, é nóis. Mas o gatilho de ansiedade de Andy Barclay foi totalmente ativado quando ele tava fuçando no armário e, de repente, um boneco Chucky caiu em cima dele. Só que era um outro boneco Good Guy, ele achava, né, até então. Aí ele entrou em desespero, saiu correndo. E pra melhorar a situação, a Joanne, a sua mãe adotiva, trancou esse boneco lá no porão, porque ela já sabia do passado do menino, então falou, não quero que nada aconteça, vamos dar a melhor vida pra ele, vamos trancar esse boneco. Por que eles não jogaram fora? Por que eles não levaram pra longe? Eu não sei. Na primeira noite, assim como sua mãe, Joanne leu uma história pra ele dormir. Só que ele estava tão assustado e ansioso que não queria ficar sozinho de jeito nenhum. Mesmo depois de 2 anos do incidente, Andy está paranoico e pergunta se Joanne pode dormir com ele, mas mesmo assim ele acordava por qualquer barulho à noite. Ou seja, ele já estava naquele gatilho de alerta de sobrevivência o tempo inteiro, que ele não conseguia relaxar o suficiente para conseguir dormir. Então qualquer barulhinho ele já acordava assim, é o Chuck. Não é, tá suave. É o Chuck. Não é, tá suave. Na manhã seguinte, Andy leva sua primeira comida de rabo da família nova. Quando Andy e Kyle estão tomando café, o pai, o Phil, ele chega com uma estátua, joga assim, uma estátua quebrada, né? Joga na mesa e fala, e aí? Quem foi que fez? Tem que falar, gente, senão vocês vão ficar de castigo. E nesse momento, o Andy sentiu, ele percebeu, o Chucky tá de volta. Porque não foi ele nem a Kyle, ele tinha certeza disso, então quem poderia ter sido? Só que os pais, obviamente, culparam os dois, assim, porque meio que ninguém contou quem foi, então culparam os dois. No filme, O Culto de Chucky, a gente vê algumas cenas que o Andy Barclay adulto, ele fuma. Ele acende uns cigarros lá. E aí, analisando a sua infância, qual foi a relação dele com o cigarro, né? Por que adquiriu isso? Claro, além da ansiedade, do estresse, enfim, não tô justificando alguma coisa ou outra, mas quando ele estava lá no porão da casa lavando roupa com a Kyle, ela acendeu um cigarro e aí pediu para um menino de 6 anos, que tava quase fazendo 7, segurar enquanto ela colocava as roupas na máquina ou tirava, não lembro. E aí ele foi tipo assim, ó, super vou experimentar. E aí ela falou, não faz isso, cara, isso faz mal pra saúde. Ele falou, então por que você faz isso e faz mal pra saúde? E aí ela falou, porque só os adultos podem fazer coisas que fazem mal à saúde. Então talvez esse foi um gatilhozinho que fez Andy, quer dizer, gente, eu não sei, né? Isso daí não tem, mas assim, já temos uma relação aí, porque o Andy, ele começou a ter um afeto com a Kyle, porque ela também é adotada, ela também levou uma bronca por algo que ela não fez, então o Andy começou a sentir uma ligação por ela, né? E tecnicamente, ela era um pouco parecida com a mãe fisicamente, sabe? Então talvez o Andy tenha feito uma ligação inconsciente aí com a Kyle. Bom, Andy terminou suas coisas no porão e subiu as
escadas para a cozinha. E aí ele flagrou os seus pais adotivos tendo uma conversa muito séria. Eles estavam conversando para ver se eles realmente eram capazes de ficar e cuidar do Andy. E aí isso caiu uma ficha pro menino, no sentido de, cara, os meus problemas psicológicos são um fardo pra essa família e eles estão vendo se eles ainda me querem ou não, se eles têm a capacidade, se eles têm a vontade de querer ficar comigo ou não. Então ele já ficou mais arrasado ainda e foi mais um baque, assim, pra ele se fechar com outras pessoas, né? Principalmente com pessoas que ele não conhece, porque até então ele tinha essa confiança na mãe, que não tava mais lá, e agora surgiu a Kyle, que é parecida com a mãe e também tem outras coisas em comum com ele. A paranoia de Andy aumentou quando ele deu de cara com o boneco Chuck sentado na sala da sua nova casa. Mas e aí? Joanne não tinha trancado ele no porão? E ele não era um boneco de plástico? O que tá acontecendo aqui? Mas o nosso querido Andy já está mais maduro. Ele tenta conversar com o boneco pra saber se o nome do boneco era Chuck ou não, só que o boneco hesita. Ele fala assim: Hi, I'm Tony. Ou Tommy, sei lá o que ele fala, não lembro. Mas ele dá uma olhadinha pro lado, do tipo, tá, eu tenho que falar outro nome agora, que nome eu falo? E aí ele fala um outro nome lá que não é o Chucky. Só que aí pra ter certeza, o nosso querido Andy tira a pilha do boneco pra falar assim, ó, você não vai falar nem que for um tilt aí, um bug de erro de fabricação. À noite, Andy acorda com o Chuck em cima dele, fazendo o ritual de troca de almas. Dessa vez, o menino está com as mãos e os pés amarrados e uma meia na boca, ou seja, ele não podia se defender nem gritar. Essa era a terceira vez que o Chuck tentava fazer o ritual de almas com o Andy pra fazer a troca de alma. Então, gente, pudera, né, o menino ter pesadelos horríveis com esse boneco. Do nada ele tá dormindo, ele acorda, tem um boneco horrível em cima dele tentando fazer um ritual macabro. É impossível não ter pesadelo. Porém, mais uma vez, ele foi salvo, não graças à mãe dele, mas graças a uma outra mulher parecida com a mãe dele, a Kyle. Ela tinha saído escondido e tava voltando pra casa e entrou pela janela do Andy. Aí o Chuck já fez aquela pose de boneco dele ali, de boneco inanimado. E a Kyle falou, cara, o que você tá fazendo? Que é isso? Por que você tá inteiro amarrado? E aí, obviamente, ela teve que chamar os pais adotivos. O Andy tentou explicar a situação pra Kyle, mas ela ainda não tinha entendido. Ela falou assim, ah, tá bom, ok, que é boneco, tudo bem. Mais uma vez, ninguém acreditou no menino e achou que ele tava ficando cada vez mais louco. Phil Simpson, ele se encheu o saco dessa história, falou, não aguento mais. Pegou o boneco de novo e trancou ele lá no porão. E dessa vez com o Andy olhando, falando, olha aí, vou trancar ele aqui. Ele tá aqui. O dia seguinte foi o primeiro dia de aula de Andy Barclay na sua nova escola. Já no caminho até o ônibus escolar, dava pra perceber que ele tava com medo. Ele tava toda hora olhando pra trás, pros lados, já dava pra perceber aí que ele tava com um medo aí, um pânico de perseguição. E infelizmente, não era só em casa que o Andy tinha alguém pra se preocupar. Na escola também. Tinha um menino chato que começou a ficar zoando ele, do tipo, cara, batendo nele, fazendo ele cair com as coisas. Enfim, como ele era um novato na escola, tinha esse aí valentão, esse menino aí popular que ficava enchendo o saco dele, fazia o bullying com o menino. E isso fez com que o Andy ficasse cada vez mais isolado, e ainda mais na escola. Então ele brincava sozinho, ele comia sozinho, só que na verdade, além dele estar sozinho, do tipo, ai, coitado, tadinho, ele não tem amigos, ele tava só nos bizu ali, ó, pra ver se não via ninguém, se o Chuck não chegava lá perto dele. No final do dia, Andy encontra um boneco good guy dentro do armário da escola. Assim que ele se depara com o boneco, ele vai pra trás assim, desesperado, e a sua professora chega, já brigando com ele, do tipo, cara, por que você escreveu um monte de palavrão na prova? Você tá louco? Por que você tá fazendo isso? Você vai ficar de detenção. Aí ele percebeu que foi o Chuck que tinha escrito para o menino ficar de detenção, para o menino ficar sozinho na sala junto com o Chuck. Só que a professora, ela viu que tinha um boneco Chuck lá e trancou o boneco dentro do armário que tem dentro da sala, de um outro armário, né, que tem dentro da sala. Assim que a professora foi embora, o Andy tava curioso, falou assim, cara, deixa eu ver se esse mesmo é o Chuck ou não. E foi lá perto do armário e olhar pela fechadura. E obviamente encontrou o olhão do Chuck ali, assim, olhando pra ele. Era o Chuck. Desesperado, Andy Barclay
pula a janela da escola e sai correndo, voltando para sua casa adotiva. Quando ele chega lá, ele conta tudo o que aconteceu, do tipo, Chuck me seguiu, ele tá ali, ele tá vivo, ele fez isso na minha prova, mas obviamente seus pais adotivos não acreditaram nele. No meio da noite, Andy Barclay estava totalmente decidido a atacar e matar o Chuck de vez. Ele pegou uma faca elétrica na cozinha e foi até o porão para ir atrás do boneco. Na hora que ele abre a porta, o boneco não está mais no lugar que Phil, seu pai adotivo, tinha jogado. Então, o que o Andy faz? Ele desce até o porão pra ir atrás do boneco. Começa uma luta ali entre os dois e o Andy consegue, de algum jeito, cortar um pouco da cabeça do Chuck. E aí, nisso, ele sai correndo. E aí, bem nessa hora, a porta do porão abre e o Chuck sai correndo e se esconde embaixo da escada. Quem abriu a porta? Phil, o pai adotivo. Quando ele viu que o Andy tava lá no porão com uma faca elétrica, ele falou assim, cara, o que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso? E foi descendo a escada. Só que no momento que ele desceu a escada, o Chuck amarrou uma corda no pé dele ali e puxou ele de algum jeito. Ele tinha passado a corda por uma estaca de madeira em cima, assim, que quando amarrou no pé do pai adotivo, o Chuck conseguiu dar uma puxada ali e ele ficou preso de ponta cabeça. Só que o Chuck soltou, e do jeito que soltou, o pai caiu, o pai adotivo caiu e quebrou o pescoço, morrendo na hora. Mais uma vez, Andy presenciou um crime terrível feito pelo Chuck e mais uma vez, de algum jeito, acharam que ele era o culpado da situação porque tava um boneco inanimado ali, um boneco de plástico e o menino, bem na cena do crime. O que poderia ter acontecido, né? Joanne, sua mãe adotiva, ficou arrasada e não pensou duas vezes em devolver o menino. Só que dessa vez Andy não parecia estar triste ou chateado. Pelo menos agora ele iria pra longe do Chuck de novo, né? Só que antes dele ir, ele avisou pra Kyle e falou assim, Kyle, não deixa o boneco te pegar também. Lembrando aqui que o Chuck ficou no porão, tá? Esse Chuck que atacou aí o pai dele adotivo ficou no porão, ficou na casa. A Kyle não entendeu muito o que tava acontecendo, falou, ai, tá bom, tadinho dele, pô, um monte de problema aí, e ok. Andy voltou para o centro de adoção. À noite, no centro de adoção, a diretora colocou Andy para dormir e saiu do quarto. Andy já estava ligeiro, tirou o pijama, colocou sua roupa normal, com seu tênis, do caso do tipo, se precisar sair correndo, eu já tô com tudo aqui, já tô pronto para sair correndo. E o alarme de incêndio toca. Todo mundo corre para sair do prédio o mais rápido possível e Andy se depara com a Kyle segurando o Chuck. E aí ele, tipo, o que você tá fazendo aqui, né? Por que você tá aqui? E nisso chega a diretora do centro de adoção, vê os três, vê a Kyle, o Andy e o Chuck e fala assim, vocês três que estão aí causando todo esse rolê, né? Ela desligou o alarme de incêndio e chamou os dois, na verdade, né? Pra ir na sala dela. Quando eles entraram, o Chuck tava com uma faca ameaçando a Kyle, ele pegou essa faca e acertou na diretora, matou a diretora, e aí eles se viram sozinhos mais uma vez. Só que dessa vez a Kyle acreditou, porque ela viu o Chuck. Ela viu o que o Chuck tava fazendo. O Chuck tava ameaçando ela, falou assim, me leva pra lá. Ela sabia do Chuck. Ela acreditava em Andy. Vamos analisar o Andy aqui. Ele amadureceu muito desde o primeiro filme. Além de estar mais velho, 1 ano mais velho, ele passou por tanta coisa que exigiu que ele ativasse o instinto de sobrevivência dele e que ele amadurecesse num nível tão rápido que ele parece outro menino no filme 2, mas ainda com aquele jeitinho meio Andy Barclay. Agora no filme Brinquedo Assassino 2, o Andy ele tá muito mais proativo, ele tá muito mais ligeiro, porque de qualquer forma agora ele tá sem ninguém, ele meio que tá por conta própria ali. Antes dele ser devolvido, a Kyle falou pra ele assim, falou, cara, sempre que acontece uma coisa ruim pra mim, é bom porque isso só faz me lembrar de que a única pessoa que eu posso contar sou eu mesma. E ele pegou isso pra ele, né, porque pô, eu tô sozinho aqui no mundo, eu vou ficar pulando talvez de galho em galho aí, de casa em casa, será? Não sabemos. E ainda tem que ficar fugindo do Chuck, então realmente a única pessoa que o Andy confia é nele mesmo. Voltando, e mais uma vez, Chuck sequestra Andy Barclay e eles se deparam com um caminhão. E aí o Chuck falou assim, vamos entrar aí, é um caminhão de jornal. Por que eles queriam fazer isso? Porque pelo menos o caminhão estando em movimento, o Chuck talvez conseguiria finalizar o ritual de troca de armas com o Andy. A Kyle chegou, pegou um carro, dirigiu e foi atrás dos dois, bateu no caminhão e conseguiu fazer que o caminhão parasse. Mais uma vez, Chuck saiu correndo com Andy e eles estavam perto daquela fábrica de brinquedo, da fábrica de brinquedo do Chuck, do boneco Good Guy. E eles entraram na fábrica. Kyle
foi atrás deles. Então, finalmente, o Chuck consegue finalizar o ritual de troca de almas, só que ele percebe que é tarde demais. Ele perdeu tempo e agora ele pode ficar pra sempre preso no boneco. Até então, ele salvava a vida do Andy, né? O Chuck salvava a vida do Andy, porque ele precisava fazer esse ritual de troca de alma. Agora que ele não precisa mais, e o Andy fez de tudo pra que ele não finalizasse esse ritual, o que o Chuck queria era vingança. Ele tava pé da vida com o Andy, ele queria realmente matar, sabe? Falou assim, então se não posso ter teu corpo, então eu vou te matar, caralho. É isso aí, tá ligado? Foi isso que ele falou. Começou uma perseguição do Chuck tentando pegar o Andy e também do Andy e da Kyle tentando realmente acabar de vez com o Chuck, tipo, gente, para, já deu. E chegou no momento que o Andy, ele percebe que ele não tá mais numa situação em que ele precisa salvar só a sua vida. Ele precisa salvar a vida da Kyle também, que está presa em uma máquina e quase à beira da morte. Andy abre uma válvula que solta plástico quente em cima do boneco, fazendo ele derreter, e ele consegue salvar a vida de Kyle nesse meio tempo. E aí o golpe final foi quando a Kyle pega um tubo que sopra ar, colocou na boca do Chuck e fez a cabeça dele explodir. E esse foi o final de Brinquedo Assassino 2, desta parte aí. Do tipo, finalmente, realmente matamos o Chuck pela segunda vez e está tudo certo. Assim como sua mãe, mais uma vez Kyle salvou a vida de Andy Barclay. E isso fez com que o menino criasse uma ligação afetiva maior com a sua irmã adotiva. E agora Andy Barclay via que ele podia confiar em alguém de novo. Mas o que vai acontecer com a vida de Andy Barclay agora? Aonde que ele vai morar? Ele vai continuar com a sua irmã Kyle ou ele vai voltar para o centro adotivo? Tudo isso você vai ver no próximo vídeo em A História de Andy Barclay, parte 2, aqui no Arquivos do Cinema. Até a próxima brisa.